Ó, a gente está recebendo também aqui o nosso professor Walter Mairovich para a gente saber do ponto de vista jurídico essa operação. Olá, professor, bom dia. Bom dia, Fabiola, Josias, professor Marco, é sempre um prazer. Vamos lá, O, Mairovich, quero entender essa operação, pelo que você está acompanhando até agora. Está dentro da legalidade? Tem algum tipo de abuso aí? Tem algum tipo de covardia, como disse o Jordi? olha, o que está se assistindo é o seguinte: primeiro, existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal por meio de um ministro, que analisou os indicativos. Nós estamos na fase de indicativos. Ora, aí a necessidade de se apurar tudo, tudo, porque existem indicativos. Então nós temos duas coisas a considerar. Primeiro, presentes indicativos tem que apurar. Segundo, esses indicativos acabam pelas apurações tendo suficiência, então tem que se indiciar. Vejam, isso é importantíssimo para a gente ver as reações. Atenção, a pior das defesas é o quê? É esse esperneio que a gente viu desse deputado Jordi. Por quê? Porque é pior. Porque não tem na cabeça dele, ele não consegue perceber que o nosso sistema é republicano, onde todos são iguais perante a lei e não existem, atenção, não existem pessoas acima de suspeitas. Então a regra é: existem indícios, indicativos, ainda que frágeis, existem, então tem que se apurar. É um dever da polícia apurar. E é um dever do ministro, que foi o dever do Flávio Dino, de mandar a polícia apurar e deferir diligências. Ora, eu apontei a pior defesa, que é se fingir, se virar vítima. Essa é a pior. Qual é a melhor? A melhor é tomar consciência que nós vivemos numa república e dizer, e a gente está cansado de ver isso, o quê? Olha, tem que ser tudo transparente, eu sou inocente e está tudo aberto para apuração, eu vou colaborar para apuração. Por quê? Porque é do interesse republicano, é interesse do Estado. Ainda mais na situação deles, que, como disse o professor Marco Teixeira, a situação deles é que eles têm um mandato, eles são representantes do povo. O povo é que detém o poder, que é proprietário do poder. Então, muito mais. Concluindo, essas duas coisas. Primeiro, a pior defesa é se fazer de vítima nessa fase. A melhor é colaborar, é se mostrar aberto, sem qualquer problema. Quem não deve, não teme. Olha, apure, está aqui, eu vou colaborar. E o que a gente está assistindo? É o esperneio que a gente começou a ver agora de quem não tem noção mínima sobre o que é uma república. O objetivo dessa operação é aprofundar umas investigações sobre o desvio de recursos públicos de cotas parlamentares. Queria entrar nesse ponto, né? Segundo o que disse a Polícia Federal, de acordo com as investigações, agentes públicos, servidores comissionados e particulares teriam atuado de forma coordenada. Eles teriam ali uma forma coordenada de atuar e para ocultar verbas públicas. A cota parlamentar é um valor mensal que o deputado recebe para custear as despesas do mandato dele, né? E a suspeita da polícia no processo é que uma empresa de locação de carros, que foi contratada pelos deputados e paga por meio da cota parlamentar, continuou recebendo dinheiro mesmo depois de ser dissolvida, mesmo depois de acabar. Ela continuou recebendo esse dinheiro. Né? E é o que disse a Polícia Federal. Era uma sociedade empresária que continuava recebendo pagamentos feitos pelos parlamentares, pelos dois parlamentares, o Jordi e o Sóstenes, os quais são reembolsados com despesas pagas com a cota parlamentar. E esse documento, que foi até divulgado pelo Flávio Dino, ele cita transferências entre uma suposta empresa de fachada de locação de carros e um assessor do Jordi. O que a PGR disse? A PGR disse que viu indício de conluio entre os assessores de Jordi e Sóstenes.
né, que é esse grupo que eles falam, para dar aparência de legalidade à operação. A PGR disse o seguinte: os diálogos localizados pela autoridade policial indicam conluio entre esses dois assessores. Eles citam Itamar de Souza e Adailton Oliveira, assessores dos deputados Jordi e Sóstenes, respectivamente. Vamos lá, Josias, vamos usar os fatos, né? O que é essa cota, né, parlamentar? Para que ela serve? E como é que eles utilizam isso, né? Dessa forma, como a PGR está falando, eles tinham um acordo ali para poder usar essa cota e mandar para um lugar que não existia mais. A cota parlamentar, Fabiola, os deputados, os senadores, a democracia custa caro, né? E afora os mais de 50 bilhões de reais em emendas que deputados e senadores enviam para os seus currais eleitorais, há despesas que são custeadas pelo contribuinte para manter o prédio do Congresso Nacional, para manter os gabinetes, para pagar os assessores, os salários dos parlamentares, e parte desse custo é batizada de cota parlamentar. O que é isso? É um dinheiro que é disponibilizado, é liberado para cada parlamentar, para que ele utilize alugando automóveis, alugando escritórios nos seus estados, para instalar assessores, pode ter assessor em Brasília, pode ter assessor no estado, então, e ele precisa prestar contas desse dinheiro. No caso específico, nessa investigação que envolve o Sóstenes Cavalcante e o deputado Carlos Jordi, eles são acusados de desviar parte desse dinheiro que teria sido, em tese, utilizado para alugar automóveis. A Polícia Federal está dizendo que tudo não passa de um logro. O dinheiro foi supostamente destinado para o aluguel de automóveis, mas a empresa é de fachada e o dinheiro acabou no bolso dos parlamentares. É o que está dizendo objetivamente a Polícia Federal. E a polícia não chegou a essas conclusões do nada. Essa investigação foi aberta, iniciou há um ano. Então, antes de chegar nesta sexta-feira aos endereços vinculados ao Sóstenes Cavalcante e ao Carlos Jordi, a polícia fez, há um ano, uma operação, batidas policiais, que tiveram assessores desses dois gabinetes como alvo. Então, a polícia foi aos endereços dos auxiliares, isso há um ano. E a investigação prosseguiu, e agora a polícia está concluindo que há um esquema de fachada que foi montado, estruturado para desviar dinheiro da cota parlamentar. E vai ao endereço, a um dos endereços do deputado Sóstenes Cavalcante, e encontra mais de 400 mil reais em dinheiro vivo, moeda sonante. Isto não é coisa de gente que prime pela transparência. Lá atrás, há um ano, quando a polícia chegou aos endereços dos seus assessores, o Sóstenes também falava em perseguição política, uma ação da Polícia Federal contra parlamentares de direita, e dizia, não tenho nada a esconder. Aparentemente, o deputado tinha aí mais de 400 mil reais que ele preferiu não depositar de forma transparente no sistema bancário. Então, ele tinha algo a esconder, porque ninguém que se vangloria de não ter nada a esconder mantém 430 mil reais em dinheiro vivo fora da rede bancária. Então, realmente, Fabiola, os deputados precisam se explicar. A investigação é consistente, foi inaugurada há um ano, está sendo realizada no foro adequado, que é o Supremo Tribunal Federal, e os elementos recolhidos pela Polícia Federal justificaram as batidas de busca e apreensão que a polícia realiza nesta sexta-feira. Então, está tudo dentro do... segue o manual. A única coisa que está fora do script, até aqui, são as falas dos parlamentares, são as explicações. Ora porque são insuficientes, como no caso do deputado Jordi, ora porque demandam algum tempo. O deputado Sóstenes pediu um prazo, ele precisa da manhã inteira para providenciar explicações sobre algo que seria trivial. Era só ele dizer, não, isso é tudo mentira, o dinheiro foi aplicado corretamente, não há
não há consistência no trabalho da polícia. Agora, o deputado pediu a manhã inteira, vamos aguardar, não é, Fabiola? Pode ser que no final da manhã ele traga uma novidade que faça desmoronar o que está evidenciado no trabalho da Polícia Federal. Vai ser meio-dia, né, a entrevista coletiva dele, e eu acho que é muito importante o ponto que o próprio professor Marco disse, né? Ninguém carrega 400 mil reais assim, né? 430 mil reais em casa. A origem desse dinheiro é extremamente importante, mas assim, e como descobrir a origem desse dinheiro, né, professor Marco? É difícil também esse tipo de investigação, né? O dinheiro vivo é utilizado justamente para isso, né? Exatamente, né? A Polícia Federal tem inteligência, né, Fabiola? Pegando um pouco a fala do Josias, né? E na medida em que essa investigação ela não é recente, né? Ela já dura um ano e tem precedentes, né? Ou seja, quantos fatos semelhantes a esse não foram elucidados depois, né? Então, vamos esperar, mas eu estou curioso também para ouvir aí a fala e os esclarecimentos do deputado Sóstenes. Agora me lembrei uma coisa, né, Josias? Josias, Fabiola, Dr. Walter, né? Quando o deputado Jordi falou que era aniversário da filha dele hoje, né? Logo hoje, parece que essa questão também do dia virou uma espécie de tônica de vitimização, né? Há um tempo atrás houve uma operação lá no dia 22 e aí perguntaram por que 22, não é só porque é o número do PL. Então, as justificativas soam de certa forma, a algo que tenta desviar o fato principal, mas acaba sendo objeto de piada, infelizmente, né? Então, o que se tem agora é vir a público explicar, ou seja, nós somos um país republicano, como bem colocou o Dr. Walter, nós somos uma democracia, não é? E é bom nós lembrarmos, né? Só na democracia é que é possível saber que existe corrupção e investigar a corrupção. Se não tivéssemos uma democracia, isso não viria a público, não é? Então, os parlamentares eleitos democraticamente têm o dever democrático, não de espernear, tá? Como disse o Dr. Walter, mas de vir a público e dar a sua versão, tá? E obviamente que a decisão judicial que vier depois é parte do script, é parte da regra do jogo, é parte do processo. Decisão importante aqui, e é isso também que eu quero apontar e entender com o professor Walter Mairovich, que é a determinação do Flávio Dino, né? Voltando nesse foco da democracia, o cuidado quando se trata de deputados eleitos pelo povo no processo democrático do Brasil, né? E isso é muito importante. O ministro Flávio Dino determinou e decretou quebra dos sigilos bancários e telemáticos, né? Telefônico, eletrônico, tudo, dos deputados Sóstenes e também Carlos Jordi. Pelos últimos anos, desde 2018 até 2024, né? Por todo esse período, desde 2018 até 2024, que é o período justamente que eles foram eleitos. As quebras de sigilos foram decretadas na mesma decisão que autorizou os mandados de busca e apreensão. Eles foram alvo em suas residências, né? No entanto, ele não fez busca e apreensão nos gabinetes parlamentares. Na decisão, Flávio Dino cita o pedido da PF e o parecer da PGR, que a gente já leu trechos aqui para você. E o ministro Flávio Dino aponta na sua decisão que as apurações identificaram indícios robustos sobre o envolvimento dos investigados em supostos desvios de dinheiro de cota parlamentar. O Flávio Dino diz o seguinte na sua decisão, abre aspas, o pedido da Polícia Federal, amparado em relatórios de inteligência financeira do COAF e nas diversas conversas extraídas de celulares dos investigados, revela a existência de indícios robustos, bem como demonstra a forma imprescindível de medidas requeridas para a continuação da investigação, para a continuidade da investigação. Vamos lá, professor Mairovich, quais são os cuidados que devem ser tomados ao fazer esses pedidos, a quebrar sigilos de parlamentares? Isso, de alguma maneira, pode ferir a democracia ou não? Né? Com esses documentos, Flávio Dino tem segurança de tomar essa decisão, professor? Sim, a decisão é corretíssima. Por quê? Porque respaldada em elementos, em indicativos. O que é um indício? A expressão tem origem italiana de indice, que é o dedo indicativo. Indício é o que indica, é o que mostra. Ora,
o próprio ministro Flávio Dino disse que os indícios, os elementos de prova são robustos e aponta conversas telefônicas, relatórios do COAF, que é a agência de inteligência na área econômica. Então, ele mostra na sua decisão, que é fundamentada e precisa ser fundamentada, ele mostra que não é uma decisão arbitrária, mas é uma decisão baseada em elementos trazidos pela investigação. Então não há qualquer aí, não há que se falar em precipitações do Flávio Dino, de interesses políticos, de perseguições, porque, para começar, foi a polícia que levou ao ministro a prova, os indícios. Então, ele não provocou nada. Qual é o interesse? Interesse é algum. Ele simplesmente decidiu diante daquilo que foi apresentado. Não vejo aí, eu vou usar a expressão de novo, nenhum indício de ilegalidade, de abuso, de arbítrio. E volto aí ao ponto, Fabiola, em que você levantou, né? É o rastro que o dinheiro deixa, né? Então, essas tentativas de ocultação. Tem gente que leva dinheiro para casa, põe debaixo do colchão, como se dizia antigamente, mas aí o que a gente tem assistido com relação aos parlamentares é que, além do rastro, do pecúnia olet, o dinheiro tem cheiro, portanto deve ser seguido, aqui a gente tem o rabo também, né? Aqui se deixa rabo, por exemplo, o quê? O dinheiro em determinadas residências, em determinados escritórios, em determinados locais, e de repente, está feita a apreensão. Aliás, Mais uma. Não, pode falar. Mais uma coisa que precisa aquele que tem a posse ou que tem a detenção do dinheiro, precisa explicar de onde vem, né?